Não existe absolutamente nada mais sério do que a palavra de Deus. Com certeza, a palavra é a coisa mais séria em todo este mundo. E quando nós não levamos a palavra a sério, as circunstâncias ficam sérias. Quando nós não colocamos a palavra em prática, o Senhor move, Ele mexe nas circunstâncias e sempre tem um propósito. Todas as palavras que saem do altar são boas. Existem palavras de correção, exortação, palavras de fé, exemplos, direcionamentos. Só que todas as palavras do altar são boas. E sabe por quê? Porque todas têm um único objetivo: nos aproximar de Deus. Então, mesmo que em um determinado dia não esteja sendo pregado sobre prosperidade, abundância, vitórias, por nos levar ao Senhor, todas elas, nos aproximar de Deus, todas as palavras, repita comigo, são palavras de vitória. Todas têm um único objetivo de nos aproximar do Senhor e nos fazer prevalecer sobre todas as batalhas, fortalecer os nossos resultados, nos elevar a um mais alto nível. E se existe algo que o Senhor tenta todos os dias, é nos aproximar cada vez mais dEle. Todos os dias Ele tenta de tudo para nos aproximar. A mesma coisa de um pai com o filho. Quando o filho está crescendo, e por exemplo, ele tem que aprender a atravessar a rua. Existem avenidas que são mais movimentadas, mais perigosas. Existem as ruas de bairros que são mais tranquilas. E é exatamente a mesma coisa em nossas vidas. Existem movimentos que são movimentos mais perigosos, mais movimentados. Existem momentos mais tranquilos. Mas o pai, ele está sempre tentando puxar o filho para junto dele, protegendo ele e atravessando ele por todos os lugares. Esse é o único intuito que as palavras vêm, nos aproximar de Deus. E todas as vezes que nós damos abertura e nos aproximamos dele de verdade, mudanças começam a acontecer, transformações começam a acontecer. Um casal ainda veio me procurar na semana passada. Eles são novos na igreja, estão há poucos meses, só que eles estão naquele primeiro amor, estão participando de tudo, estão se empenhando ao máximo, participando de diversos trabalhos da igreja. E eu parei para cumprimentá-los, conhecê-los um pouco mais, e o marido ainda virou e falou assim para mim: nós estamos na igreja há poucos meses, só que eu sempre fui o tipo de pessoa assim, eu sempre fui um cara muito bom. Eu fui uma pessoa boa, uma pessoa muito correta, sempre, tudo sim, sim, tudo não, não. Só que isso nunca foi o suficiente para prosperar na minha vida. Isso nunca foi o suficiente para minha vida alavancar. Isso nunca foi o suficiente para eu viver coisas extraordinárias. Eu sempre vivia mais do mesmo. E ele falou, e hoje eu estou entendendo, que eu dependo totalmente daquilo que sai da palavra. Porque ser bonzinho, ser o correto, não é o suficiente para te levar no lugar onde você quer chegar. A palavra precisa ser colocada em prática. E como no testemunho da segunda-feira, para quem estava aqui, aquele casal receberam o diagnóstico que a filha teria que tomar remédio controlado para o resto da vida. Aquele casal que, quando começou a se envolver com as questões da igreja, eles começaram a bordar toalhas, vender bolos de pote, para conseguir levantar os seus votos, as suas ofertas. Em outras palavras, aquele casal que era pequenininho em resultados,
hoje estão vivendo coisas extraordinárias. União, relacionamento estabelecido, crescendo ano após ano. Ele é um empresário, ele tem várias empresas. Uma delas localizada lá no shopping. E o shopping ficou paralisado, fechado por muitos dias. E ele fala que mesmo com a paralisação, mesmo com o fechamento, ele não tem uma dívida para com o shopping, não tem dívidas com os funcionários, e todos os segmentos dele têm crescido como nunca. Mas por quê? Porque levam a palavra a sério. E se existe algo que nós precisamos ter dentro de nós, para as coisas começarem a caminhar de uma forma sobrenatural, repitam comigo: coração flexível. Coloca o significado de flexível para eles, por favor. Flexível, que se dobra ou curva com facilidade. Todas as vezes que nós formos resistentes perante a palavra, alguma coisa vai quebrar. E a palavra assim é um negócio muito curioso. Quando nós não colocamos ela em prática o quanto antes, quando nós ouvimos, aprendemos, recebemos a direção e não colocamos ela em prática de imediato, mais difícil se torna colocar. Porque mais o seu coração vai endurecendo, mais ele vai enrijecendo e consequentemente mais vai quebrando. Porém, quando nós temos um coração flexível, ensinável, aberto para as coisas do Senhor, automaticamente tudo vai mudando. Olha o que diz em Joel 2, o versículo 12 ao 14. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem, repita comigo, rasguem o coração. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que a aparência da pessoa tem muito mais valor do que o caráter. Hoje, a marca tem muito mais peso do que o produto. Hoje, quando você sai para comprar um carro, não importa o que o carro tem de bom internamente. O que tem peso sobre o valor dele é o que está ali na frente, é o que está fora. Só que para o Senhor é totalmente diferente. Quando Ele diz: não rasguem as suas vestes, mas sim o coração, Ele está falando de uma entrega. E não entrega de corpo, mas sim de corpo, alma e espírito. Nós vivemos em um mundo que hoje está cada vez mais fútil, cada vez se preocupando mais com as questões internas, com as coisas secundárias, do que com aquilo que realmente importa, que é o que está dentro. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Jejum, choro e lamento. Não rasguem o seu coração com palavras. Aqui nós estamos falando de rasgar o coração com obras, com atitudes, circunstâncias, atitudes que demonstram que nós queremos mudança. E essa flexibilidade é necessária. Porque se nós não nos humilharmos perante o Senhor, nós vamos ter que nos humilhar perante homens. Se nós não nos humilharmos perante o Senhor, os problemas, as dificuldades irão nos humilhar. Em Lamentações tem uma parte do versículo que fala que nós precisamos colocar a nossa boca no pó. Se levarmos isso ao pé da letra, dobrar o nosso joelho e colocar o rosto em chão. Se não colocarmos o nosso rosto no chão, no pó, a boca no pó, pelo Senhor, nós vamos estar com a cara no chão por outras circunstâncias. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo,
Repita comigo: lento para se irar e cheio de amor. Lento para se irar. Aqui está se referindo à longanimidade de Deus. Muitos confundem as não consequências com o não tratar do Senhor. Só que o Senhor é compassivo, Ele é paciente. Por 2 vezes Ele falou: voltem ao Senhor, voltem para mim. Ele fala, Ele dá oportunidades, Ele dá chances. Todos os dias nós temos um pouco da misericórdia do Senhor. Se pararmos para analisar, nós não conseguimos nem entender, nem imaginar quantas misericórdias, quantos livramentos nós temos no decorrer do dia e nós nem sabemos. Quantos livramentos o Senhor nos dá à nossa família, e nós não conseguimos nem imaginar. Pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto para voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinhos ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Aqui nós estamos falando aquele velho amor, aquele amor do início. Quando nós entramos em um relacionamento, quem aqui é casado? Como que era no início do relacionamento? Aquele processo de conquista. Como que era o seu trato para com o seu cônjuge no início? Você tratava com dedos. Você ou priorizava ou a priorizava. Você não tratava de qualquer forma. E é isso que o Senhor está falando. Essa passagem que nós lemos agora há pouco é sobre a praga que atingiu o povo. Aquele povo estava desesperado, sem colheita, sem trigo, sem uva. As árvores frutíferas estavam secando, os celeiros estavam vazios, e o Senhor estava falando: voltem para mim, abandone o seu estilo de vida antigo, abandone aquilo que está te afastando cada vez mais de mim, abandone aquilo que está te afundando, abandone aquilo que está te trazendo consequências. O Senhor está nos chamando para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, e Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele tem insistido, só que muitos estão com o coração endurecido para Ele, e esse endurecimento para o Senhor endurece todos os nossos resultados, não flui, não vai, tudo acaba ficando travado. Porém o Senhor está falando, nós temos oportunidades todos os dias de pedirmos misericórdia, de nos arrepender. E quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de mudança de direção. Antes eu trilhava esse caminho, estou mudando 180 graus, vou para um caminho totalmente diferente. E nós estamos falando de arrependimento e não remorso. Remorso é aquela dor momentânea, dói, com certeza dói, só que é momentâneo, é passageiro. O Senhor está falando de arrependimento de verdade, e onde existe arrependimento, existe crescimento. Quando nós nos arrependemos, nós abandonamos os maus caminhos, nós estamos dando condições do Senhor realizar coisas estrondosas em nossas vidas. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. No versículo anterior o Senhor falou: rasguem o seu coração. O Senhor está olhando para dentro. Homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha na outra tradução que está dizendo: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele. Repitam comigo: encontrei. Em outras palavras, o Senhor está procurando pessoas com coração que lhe agrada para grandes realizações. O Senhor, não somos somente nós que queremos viver o extraordinário. Não somos somente os homens, as pessoas que querem conquistar coisas estrondosas. O Senhor está procurando aqueles que possam fazer a diferença, aqueles que Ele possa manifestar o seu poder.
Encontrei em Davi, filho de Jessé. Repita comigo: o tipo de pessoa que eu quero. Então existe um padrão. Existe um tipo de pessoa específico que ele está procurando. E qual que é esse padrão? O padrão de Cristo. E quando o padrão de Cristo entra, os resultados de Cristo saem. E quais são eles? Milagres, coisas impossíveis, sobrenaturais, prosperidade, abundância, cura, realização profissional, financeira, familiar, restauração. O tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Jeremias 18, a partir do 1. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Olha como é importante a questão da obediência. Repita comigo: desça até a casa do oleiro, eu lhe falarei ali. Desça até a casa. Aqui é a ordem, aqui é o mandamento, e aqui é a direção. E a partir dessa obediência, o Senhor nos revela coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Muitos têm seus sonhos, os seus projetos, mas não sabem o que vão fazer. Muitos não conseguem imaginar que caminhos o Senhor vai trilhar. Não conseguem enxergar por onde o Senhor vai abençoar. E muito se dá pela falta da obediência, pela desobediência. Porque a partir do momento que nós obedecemos a ordem do Senhor, Ele nos revela coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Ele compartilha os seus segredos. Em outras palavras, Ele nos dá clareza. E a partir do momento que nós temos clareza, nós sabemos quais passos nós vamos dar. Quem aqui em algum momento da vida sabia que precisava crescer, estava buscando o seu crescimento, buscando avanços, buscando evoluções, mas não sabia por onde começar? Isso é normal para todo mundo. E quanto mais nós obedecemos ao Senhor, mais clareza nós temos. Quanto mais flexíveis nós somos em relação à palavra do Senhor, mais claro, mais nítido se torna o caminho que nós precisamos trilhar. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Aqui nós estamos falando sobre a autoridade do oleiro sobre o barro. Como ele é superior ao barro. Só que aqui nós não estamos falando de uma superioridade sem amor, algo frio. Até porque, a partir do momento que não ficou bom, o Senhor poderia muito bem descartar, pegar e jogar fora. Mas aqui Ele está falando: eu posso refazê-lo. Eu posso moldá-lo no que eu bem entender. E a palavra está dizendo: o que você está fazendo hoje não é bom. Os caminhos que vocês estão trilhando hoje não são bons caminhos. Não é isso que eu tenho para você. Mas eu posso mudar. Eu posso transformar o barro no que eu bem quiser. Hoje está amassado, hoje está feio, hoje está destruído. Eu posso transformar em algo belo, frutífero, algo de uma bela aparência. Eu posso mudar totalmente. Repita comigo: o Senhor pode mudar totalmente a minha história. Não importa se o molde está feio, não importa se está amassado, não importa se não tem saído da melhor forma possível. O Senhor está dando a oportunidade de começar tudo de novo, porque Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. Em outras palavras, ainda dá tempo.
muda de direção, mude os seus passos, mude a sua forma de pensar, mude o seu posicionamento, ainda dá tempo. Os caminhos que você está trilhando está te levando para a destruição. Os caminhos que você está trilhando não são bons, eles vão te trazer tristeza, amargura, desespero, angústia. Mude o caminho, ainda dá tempo. Não é tarde demais. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade de começarmos tudo do zero. Assim como nós falamos, o mês do jubileu é a oportunidade de recomeçar, de começar tudo do zero, um mês de favor, um mês de vitórias, um mês de conquistas. Só que o barro, o que acontece com o barro quando ele enrijece? Ele quebra. Quando você tenta mexer no barro e o barro já está duro, ele trinca, ele racha e quebra. Por isso nós precisamos ser flexíveis perante a vontade do Senhor. Porque quando nós somos flexíveis, Ele consegue tornar algo sem vida, feio e vazio, em algo belo, cheio de vida. Ele pode te moldar no que Ele bem entender. Ele pode fazer de você aquilo que você até hoje não conseguiu ser. Ele pode fazer com que a sua vida mude da água para o vinho. Ele pode transformar todos os seus resultados. Aquilo que tem sido causa de angústia, de tristeza, de amarração, Ele pode transformar em algo bom, algo extraordinário. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou um reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Tudo depende de nós. Tudo depende do nosso posicionamento. A primeira e a última palavra é de quem? Do Senhor. Porém, o último posicionamento é nosso. Ele espera até as últimas circunstâncias. Meu filho, eu estou falando com você. Muda, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E nada na vida de uma pessoa é por acaso. Nada acontece de repente. Tudo é provocado. Tanto a vitória quanto a derrota, tanto as conquistas quanto a humilhação. Nada acontece do dia para a noite. Existe um princípio no direito que chama princípio da inércia. O judiciário ele vai permanecer parado, dormindo, enquanto ele não for provocado. A vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Se nós não provocarmos, não agirmos a nossa fé, não dermos frutos de arrependimento, mudança de direção, vai continuar parado no mesmo lugar. Então nós temos que provocar a mudança, nós temos que provocar a transformação, nós temos que provocar, e por intermédio do quê? Por intermédio da palavra do Senhor. Todos os dias nós temos direcionamentos, todos os dias nós temos direções, todos os dias nós temos ordens, mandamentos, para nos dar cada vez mais clareza, e Ele nos capacita, Ele nos separa, para que sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Anteriormente nós lemos sobre Saul. Saul teve a sua oportunidade, mas ele jogou fora. Davi já teve um posicionamento totalmente diferente. Ele agarrou sua oportunidade e foi bem sucedido, justamente porque ele tinha um coração flexível à vontade do Senhor. Davi é um dos homens mais conhecidos que existem, um dos maiores reis e dos maiores generais que já tiveram. Só que também Davi foi um dos homens que mais errou na face da terra. Davi cometeu muitos erros. Só que Davi, ele cometia aquele erro e não cometia mais. Em outras palavras, ele era flexível. Ele errava uma vez e não voltava a cometer os mesmos erros. E é isso que o Senhor está buscando. Corações flexíveis, corações quebrantados, corações que Ele possa moldar segundo a sua vontade, para que a sua vontade venha se cumprir, venha se materializar, para que vocês possam viver uma nova história, novos resultados. Portanto, Jeremias, vá e proclamem a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo.
Mais uma vez, o Senhor falando dos planos de calamidade que ele tinha, e dando oportunidade, mude os seus caminhos, mude a sua direção. Então a última palavra do Senhor dependeria do último posicionamento dos homens. E olha que loucura, olha a resposta do povo: não perca o seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos, e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa? Mesmo entre as outras nações, Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. A palavra fala que o Senhor pode nos entregar uma condição reprovável de pensamentos. E isso nós temos visto na prática. Pais que abusam dos seus filhos, avós que abusaram de seus netos, o certo sendo trocado pelo errado e o errado se tornando certo, porque a disposição mental se torna reprovável. E sabe como que nós adquirimos essa condição mental reprovável? Ignorando a palavra. Nós ignoramos uma vez, ignoramos outra e várias vezes. E na hora que nós menos esperamos, nós estamos tendo atitudes que no momento de sanidade, nós seríamos incapazes. E o Senhor está falando hoje: mude de direção, arrependa-se, não continue insistindo nos mesmos caminhos, porque quanto mais nós perseveramos no erro, mais difícil se torna tratá-lo. Quanto mais nós cedemos às nossas fraquezas, mais difícil se torna vencê-las. Quanto mais fracos nós somos em relação a nos posicionar, mais difícil se torna se posicionar de uma forma diferente. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Podem secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou, e queima incenso para ídolos, repita comigo, e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andaram por trilhas lamacentas. Todas as vezes que nós falamos em ídolos, é tão ofensivo para o Senhor um ídolo no coração quanto um ídolo na mão. Porém, é muito mais difícil vencer um ídolo no coração. E quando nós falamos de ídolos, outros deuses, nós estamos falando de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Isso pode ser dinheiro, um sentimento, a forma de conduzir a sua vida. Os ídolos são as nossas prioridades. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não os ajudarei em sua calamidade. 2 Crônicas 33. Manassés, para quem não sabe, provavelmente foi um dos piores reis da história. Se eu não puder falar que ele foi uma das piores pessoas que já existiram. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu, sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar, olha a disposição mental reprovável. Quando você dá abertura para o mal,
quando você dá abertura para o pecado, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Manassés conhecia, ele sabia tudo o que tinha sido feito, ele conhecia ao Senhor, ele sabia que o nome do Senhor tinha sido estabelecido naquelas cidades para sempre, naqueles templos. Só que mesmo assim, com o coração endurecido, ele teve práticas negativas, ele rejeitou ao Senhor. E todas as vezes que nós não levamos a palavra a sério, as circunstâncias ficam sérias. O Senhor não muda, mas as circunstâncias mudam. E a partir do momento que o Senhor precisa mexer nas circunstâncias, para que nós possamos nos voltar para Ele, aí as coisas vão apertar. Olha o que aconteceu. Manassés, porém, olha como é, quando você dá abertura para aquilo que é errado, acaba influenciando todos que estão em volta, familiares, os profissionais que trabalham junto. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Constantemente o Senhor está falando conosco. Repita comigo: temor. Sabe o que significa temor a Deus? É quando a voz do Senhor se torna unânime na sua vida, porque constantemente Ele está falando conosco, constantemente. Se não for pelo altar, se não for por intermédio de outras pessoas, não existe desculpa, porque na nossa consciência acusa. Ele está falando conosco, e quando a voz do Senhor se torna unânime, nós começamos a obedecê-lo, ficamos com aquilo que é certo e abandonamos o que é errado, tudo prospera, tudo caminha. Porém, quando nós ignoramos as vozes do Senhor, quando nós ignoramos a vontade dEle, depois nós vamos procurar algum jeito de entrar de uma forma diferente em nós, só que está tão cauterizado, tão endurecido, que não entra mais a palavra, e automaticamente as circunstâncias começam a ser mexidas. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Olha as consequências: colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se, repita comigo, e humilhou-se muito diante do Deus, olha o detalhe, humilhou-se muito. A Bíblia não exagera, ele teve que se humilhar demais. E olha como são as coisas, ele errou, mas depois ele foi buscar ao Senhor, justamente porque ele sabia o que deveria ser feito, ele sabia qual que era o posicionamento certo. E todas as vezes que nós sabemos o que precisamos fazer e não nos posicionamos, todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão e não as tomamos, ganchos são colocados em nós. Existem pessoas que estão carregando ganchos em suas famílias, relacionamentos conjugais, vida financeira, ganchos que representam a saúde, justamente porque não se arrependeram, justamente porque não mudaram de direção.
E todas as mudanças são acompanhadas de mudanças. Então, se nós queremos mudanças, nós precisamos mudar. Se nós queremos transformações, nós precisamos nos arrepender. Se nós queremos que a nossa vida caminhe de uma forma diferente, nós precisamos caminhar de uma forma diferente. Abandonar os nossos maus caminhos, abandonar as nossas velhas práticas. Assim como na história de Jonas, para quem não se recorda, o Senhor deu um mandamento para Jonas: vai até Nínive, pregue para aquele povo. Eles se desviaram do meu caminho. Só que Jonas, ele não ficou com aquilo que o Senhor estava dizendo. Ele não ficou com a palavra de Deus. Ele pegou um barco e fugiu para Tarsis. E no decorrer deste momento que ele estava navegando, a Bíblia descreve uma tempestade que tomou conta de tudo. E por 2 ou 3 vezes nos versículos a seguir, falaram que a tempestade ficava cada vez pior. E cada vez mais fustigado pelas ondas. E cada vez mais forte os ventos. Então não existe mal que não possa ficar pior. E normalmente quando as coisas pioram, é para nos aproximar do Senhor. Como eu disse no início do culto, todas as palavras são boas. Justamente porque todas elas têm o intuito de nos aproximar do Senhor. Então, se as circunstâncias estão apertando, e vocês sabem o que precisa ser feito, faça o quanto antes. Porque quanto mais tardio nós somos em nossas mudanças, quanto mais tardio nós somos em dar a Deus aquilo que Ele quer, quanto mais tardio nós somos em tudo que nós fazemos, mais tardio torna o nosso sucesso. Nós retardamos as nossas vitórias. Nós retardamos a vida de conquistas, nós retardamos as mudanças, as transformações. Muitos estão parados no mesmo lugar há muito tempo e não conseguem entender o porquê. Muitos têm sonhado, planejado muitas coisas, mas nada tem se materializado, se concretizado. Mas é justamente porque não abandonaram os seus maus caminhos. E o Senhor fala com amor, Ele está sendo compassivo, falando: estou dando uma nova oportunidade. Hoje a vida não está boa, os resultados não estão bons, mas eu estou dando uma nova oportunidade de vocês se humilharem perante mim, para que tudo seja mudado, ainda dá tempo. No início do ano foi liberada a palavra profética, que as bênçãos descansariam, repousariam sobre as nossas vidas, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de vivermos coisas extraordinárias, dá tempo de você viver os seus sonhos, os seus projetos, ainda dá tempo de você restaurar seu casamento, a sua vida financeira, profissional, ainda dá tempo de você prosperar, ainda dá tempo de você restaurar o seu vínculo familiar. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Jonas precisou ser devorado por aquele peixe grande, para voltar a sua face para o Senhor. Ele precisou chegar no limite do limite do limite, para se voltar para o Senhor. E nós não precisamos fazer isso. Nós podemos nos voltar muito antes. O Senhor falou: eu posso ter determinado calamidade para vocês, mas se o posicionamento de vocês forem diferentes, eu posso mudar isso. Ainda dá tempo. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os seus deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e os jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Ele sabia que ele tinha cometido vários erros.
E quando ele chegou no fundo do poço, ele se posicionou de uma maneira diferente. Então ele começou a tentar, ele passou o resto da sua vida, na verdade, tentando retratar, consertar todos os seus erros. E mesmo assim, nos versículos adiante, diz que mesmo ele tendo influenciado todo aquele povo, quando ele foi tentar se retratar, não foram todos que deram ouvidos. Então para muitos ele falou, faça assim, 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 levante altares, adore outros ídolos, outros deuses. E depois ele chegou, não é assim. Mas depois dele ter falado para tantas pessoas, o contrário. Só que mesmo assim, o Senhor teve misericórdia. Porque quando ele se posicionou, quando ele se arrependeu, o Senhor mudou a história dele. E qual que é o ponto da mensagem? Ainda dá tempo da mudança. Você pode viver tudo aquilo que você não viveu até então. Quando nós falamos de uma vida com Deus, eu vim para que tenha uma vida e não uma vida comum. Eu não vim para que tenha uma vida natural. Eu não vim para que tenha uma vida limitada. Eu não vim para que vocês tenham os mesmos resultados das pessoas que estão lá fora. Eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. E é exatamente isso que o Senhor está falando. Eu vou te perdoar. Você precisa se arrepender. E eu estou disposto a mudar o seu quadro. Eu estou disposto a mudar a sua vida. Eu quero e vou mudar os seus resultados. Tudo aquilo que está amarrado, eu vou desamarrar. Tudo aquilo que não vinha fluindo, eu farei com que passe a fluir. Tudo aquilo que não vinha dando certo, vai dar certo. Tudo aquilo que estava destruindo na sua vida, tudo aquilo que estava em ruínas, que estava por baixo, eu vou reconstruir em muros muito maiores. E a partir de hoje que fique marcado como um divisor de águas na vida de todos vocês. Que vocês se lembrem desse dia como um dia do recomeço. Um recomeço em entrega, um recomeço em comprometimento, um recomeço em comunhão, e automaticamente uma nova história sendo escrita na vida de vocês. Uma história caminhando de vida e vida em abundância, de vitórias em vitórias, de glória em glória, e sempre para glórias muito maiores. Vai para o próximo versículo, por favor. Olha o que diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Não importa quanto tempo a sua vida está da forma que está. Não importa quantos meses ou anos a sua vida está parada no mesmo lugar. O Senhor está falando, eu te restituirei, eu te levarei a níveis novos, eu vou fazer de você muitas nações, eu te farei prosperar, eu te farei viver uma vida abundante, eu farei de você, eu entregarei a você tudo aquilo que você quiser. Nós começamos lendo Joel, e aquele povo se humilhou, aquele povo voltou atrás, e olha o que aconteceu na vida deles. Vou compensá-los, sabe o que isso quer dizer? Não importa se a sua vida está um caos, há uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, em um ano, tudo aquilo que você não viveu nesses anos anteriores, o Senhor faz tudo, Ele te compensa por todos os anos que foram consumidos. Não importa se foram 20 anos de dores, não importa se foram 20 anos de erros, de pecados, não importa se foram 20 anos de angústia, em um ano Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que não aconteceu nos 20 anos, porque Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram.
o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão, olha o que o Senhor está declarando na sua vida, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, repita comigo, nunca mais eu serei humilhado, nunca mais eu serei envergonhado, nunca mais eu ficarei angustiado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Deus, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Eu gostaria que vocês entrassem em oração, aproveitassem essa oportunidade, e se existe algo que você precisa pedir perdão, peça agora. Fale: meu Deus, me perdoe, eu quero te pedir perdão se eu errei com o Senhor, se eu falhei com o Senhor. Meu Deus, eu sei que os seres humanos, a natureza do homem é errar, é pecar, meu Deus, mas não tem justificativa, porque o Senhor não tem o culpado por inocente. Meu Deus, eu estou aqui me humilhando perante o Senhor, porque eu não aceito mais ser humilhado pelas circunstâncias. Meu Deus, eu estou aqui me prostrando perante o Senhor, porque eu não aceito, meu Deus, ficar prostrado perante homens. Meu Deus, eu não aceito mais plantar e não ter colheita nenhuma. Meu Deus, eu não aceito mais os meus celeiros estando vazios. Eu não aceito, meu Deus, as árvores estando secas. Eu não aceito o fato, meu Deus, que o azeite acabou e eu não consigo mais. Por isso, meu Deus, me perdoe. Eu sei que eu tenho falhado com o Senhor. Me perdoe se eu falhei, meu Deus, com o meu jeito de pensar, de falar, de agir. Me perdoe, meu Deus, se eu fui imoral perante ao Senhor. Me perdoe se eu sabia, meu Deus, o que eu precisava fazer e eu não fiz. Me perdoe se eu sabia, meu Deus, o posicionamento, meu Deus, que eu deveria ter e eu não tive. Me perdoe. Me perdoe, meu Deus, se eu toquei naquilo que era do Senhor. E eu não falo somente em dízimos e ofertas, eu estou falando no tempo do Senhor. Peça perdão para Ele se você mexeu com aquilo que era dele. Fale: meu Deus, eu não aceito mais viver essa vida, por isso eu estou me prostrando perante o Senhor, porque eu não quero mais viver os mesmos resultados. Meu Deus, eu me recuso a viver a mesma vida, eu me recuso, meu Deus, ser roubado nas mesmas coisas, eu me recuso. Eu não aceito, meu Deus, viver a mesma vida. Eu não aceito mais esses resultados miseráveis. Não, meu Deus, se na Bíblia nós temos como exemplo Davi, nós temos como exemplo Abraão, nós temos exemplo, meu Deus, José, Jó, homens prósperos, bem-sucedidos, por que a minha vida vai ser diferente? Se a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, não tenho por que os resultados serem diferentes. Esse é o momento de se voltar para o Senhor como você nunca se voltou antes. Peça um coração a Ele, um coração quebrantado, um coração flexível. Peça a Ele um coração que agrade a Ele, porque Ele está procurando um tipo específico de pessoas, pessoas que façam a sua vontade, pessoas que ficam com a sua palavra, pessoas que levem a sério a sua palavra. Não existe nada mais sério do que a palavra de Deus. E quando nós não levamos a palavra de Deus a sério, as circunstâncias ficam sérias, e muitas vezes nós precisamos chegar no fundo do poço, termos perdas irreparáveis, para nos voltarmos ao Senhor. Diga a Ele: meu Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer de uma forma diferente, eu não quero ficar mais preso às minhas vontades. Meu Deus, eu morro para mim mesmo, eu morro para as minhas vontades, para os desejos humanos, eu morro para os meus sentimentos. Meu Deus, se o Senhor pode restituir a minha vida, que o Senhor pode restaurar, restaure, meu Deus. Nós clamamos ao Senhor. Manassés, ele foi um dos piores reis que o mundo já viu, um dos piores homens. Ele errou, ele sabia o que precisava fazer, ele sabia qual posicionamento ele precisava ter. E quando ele se humilhou, quando ele voltou para o Senhor, ele foi restaurado, ele foi restituído. Por isso, meu Deus, eu estou aqui apresentando a minha vida a Ti. Meu Deus, sem o Senhor não posso absolutamente nada. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou frágil, eu não tenho condições, meu Deus, de lutar as minhas próprias batalhas.
Eu não tenho condições, meu Deus, de vencer as minhas próprias guerras. Eu estou aqui me afundando cada vez mais porque eu não me posiciono. E hoje eu me posiciono de uma forma diferente. Diga a Ele: meu Deus, eu quero me comprometer com o Senhor de uma forma que eu nunca me comprometi antes. Meu Deus, eu quero ter experiências novas. Eu quero viver o novo, eu quero viver o extraordinário. Meu Deus, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração e rasguem as roupas em sinal de tristeza. Não rasguem as roupas somente, rasguem o seu coração. Não vale a pena viver uma vida onde o Senhor não é o centro. Não vale a pena viver uma vida sem o Senhor. Meu Deus, eu dependo do Senhor o tempo todo. Existe uma passagem que diz que se não fosse o Senhor, nós estaríamos habitando no silêncio, nós estaríamos mortos. Quantos livramentos o Senhor te dá todos os dias e você não consegue nem imaginar? Quantos livramentos o Senhor deu para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, e você não consegue nem imaginar. Ele é o único caminho. Se queremos viver uma vida diferente, se vocês querem viver resultados diferentes, se voltem para Ele, que Ele se voltará para você. Busque a sua face, não somente a mão. Não queira conhecer o Senhor apenas pelos resultados, mas queira ser um amigo do Senhor. Queira andar junto com Deus, porque a vida que Ele tem guardada, reservada para todos vocês, é estrondosa. Eu tenho comigo muito forte no meu coração que o Senhor está disposto a fazer coisas sobrenaturais. A partir de uma mudança de rumo nessa manhã, resultados estarão sendo transformados agora. Pessoas estão se posicionando de uma forma diferente, e o Senhor está falando: sua vida não ficará da mesma forma. Você será bem sucedido em tudo que você fizer. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Chega de tristeza, chega de angústia, chega de uma vida miserável. Mas tudo depende do nosso posicionamento. A primeira e a última palavra vem do Senhor. Só que Ele espera o nosso posicionamento. E eu sei que Ele tem grandes coisas guardadas para cada um de vocês. Na palavra do Senhor diz que sou eu, bem sei os planos que eu tenho para ti. Então o Senhor está falando, o Senhor está pedindo: deixa eu mudar a sua história, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu fazer você viver tudo aquilo que você não viveu até então, deixa eu te fazer viver coisas extraordinárias. O diabo invade, o diabo rouba, o diabo destrói, mas o Senhor, nós precisamos permitir que Ele entre. Então deixa Ele entrar de uma forma que Ele venha te consumir por dentro. Deixa que o amor do Senhor entre na sua vida e te constranja, ao ponto de cada atitude que você vier a ter daqui em diante, tudo você venha confrontar com a palavra, e você venha ficar sempre com aquilo que é certo e não com a sua vontade. Porque ficando com aquilo que é certo, o Senhor te colocará nos lugares mais altos. Ele trará à existência aquilo que não existe. Muitas vezes nós nos esquecemos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Muitas pessoas não sabem o que fazer, ou na verdade sabem, mas pela falta de posicionamento, as coisas não mudam. Nós dependemos do Senhor em todas as circunstâncias. Nós precisamos do Senhor a todo momento. O Senhor quer fazer coisas extraordinárias. Quando Ele fala que eu vim para que tenha uma vida e não uma vida natural, quando Ele fala que as bênçãos descansarão, repousarão sobre as nossas cabeças, é justamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele está querendo realizar coisas sobrenaturais na sua vida. Ele quer te fazer viver coisas que você nunca viveu até então. Ele quer te colocar em lugares que você nunca sonhou. O Senhor quer fazer com que você desfrute de alegrias que você nem sabia que existiam.
O Senhor quer te fazer viver resultados que você não sonhava nem sequer a possibilidade de viver esses resultados. Então diga a Ele: meu Deus, eu preciso de Ti. Só não fique com a boca fechada. Diga: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu tenho sede de Ti. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu não aceito, meu Deus, minha vida estando seca. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Louve a Ele, diga isso a Ele: distante de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Eu não posso viver. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer. Fechem os olhos, com a sua mão no coração. Senhor, eu não sei o que o Senhor está requerendo de cada um, mas eu peço, meu Deus, que onde as minhas palavras não entraram, que o Senhor entre e provoque mudanças. O mundo lá fora está um caos. O mundo lá fora, meu Deus, está uma vergonha. O certo tem se tornado errado, e o errado tem se tornado certo. Então eu peço, meu Deus, que cada uma das pessoas que aqui estão, possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Se falta clareza, meu Deus, daquilo que eles precisam fazer, se eles não sabem, meu Deus, muito como se posicionar, que atitudes tomarem, que decisões tomarem, eu peço, meu Deus, dê essa clareza. Meu Deus, amplie a mente de cada um daqueles que aqui estão. Meu Deus, acrescente-os um coração segundo o seu coração. Se na sua palavra diz, meu Deus, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Coloque no seu povo hoje, nessa manhã, um coração, meu Deus, que vai mudar todo o rumo, toda a história. Meu Deus, que a partir de hoje a vida de todos que aqui estão aqui sejam totalmente transformadas, mudadas, que aconteça, meu Deus, um verdadeiro divisor de águas, meu Deus, uma verdadeira transformação, aquilo que hoje, meu Deus, está seco, que venha a florescer, meu Deus, que todas as coisas que não vinham dando certo, que passe a dar certo, meu Deus, eu quero abençoar todas as obras que vierem às mãos do seu povo, que tudo que vier às mãos do seu povo, que venha prosperar, que venha frutificar, e que o seu povo, meu Deus, todos os dias, assim como foi, meu Deus, na passagem de Davi que nós trouxemos no decorrer dessa semana, todos os dias eram enviados pessoas para favorecer Davi, com o único propósito de favorecer Davi. Então que pessoas sejam enviadas, meu Deus, todos os dias, que possam favorecer o seu povo, que possam, meu Deus, colocar o seu povo nos lugares mais altos, em posições de honra, de vitória, de conquistas, meu Deus, mas tudo isso nós dependemos do Senhor. Que o nosso nível de comprometimento, relacionamento, venha se tornar cada vez mais profundo, que acima de tudo a sua vontade, a sua voz, venha, meu Deus, prevalecer sobre todas as vozes em nossa mente. Que a voz do Senhor venha prevalecer sobre a voz do coração, dos sentimentos, sobre as vozes, meu Deus, das pessoas, das vozes de fora, as vozes do medo, insegurança, incredulidade. Que o Senhor possa dominar a minha vida por completo, porque eu sei que a partir do momento que o Senhor entra, o Senhor controla. A partir do momento que o padrão de Cristo, o padrão do Senhor é estabelecido em nós, os seus resultados saem. Eu quero declarar, meu Deus, que esse mês que nós entramos agora, não venha ser mais um mês,
Que seja um mês de definições, de vitórias, de concretizações, um verdadeiro, meu Deus, estrondo na vida de todos aqueles que aqui estão. Nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pelo privilégio, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de começarmos novamente, de um recomeço, de um renovo, para a honra e a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.